E esse grupo me ensinou muito. E eu iniciei no Desperta Débora, né, como muitas de vocês já sabem. E foi uma coisa muito interessante, porque quando eu conheci o Desperta Débora, eu achei assim maravilhoso. Isso não foi há 50 anos, foi há 24 anos. Eu conheci o Desperta Débora e fiquei maravilhada com o trabalho de como seria feito. O Desperta Débora agora fez 30 anos. E eu cheguei, fui a uma reunião, uma casa de uma amiga, e eu fiquei empolgadíssima com aquele trabalho. Cheguei, conversei com o bispo e falei para ele: bispo, eu quero muito iniciar esse trabalho aqui na igreja e tal. Muito temor, porque na verdade eu não tinha muita intimidade ainda com a Nova Vida. Mas ele, tudo bem, irmão, mas eu falei: mas eu quero fazer na minha casa, um grupo de mães na minha casa. Ele falou: tudo bem, o senhor me abençoa, eu vou começar. E aí eu decidi iniciar esse grupo de mães na minha casa. Só que no dia da reunião, aí ele falou, na reunião de oração, ele falou sobre esse grupo que a gente ia iniciar. E aí eu comecei a chorar, porque eu falei: não é isso que eu queria. Eu queria uma reunião pequena, não queria que a igreja soubesse. Olha só a prepotência da pessoa. Aí eu falei: não era isso. Aí eu lembro muito bem que uma irmã chegou perto de mim, a Leandra bateu na minha perna e falou assim: se Deus te chamou, fica tranquilo, que Deus vai te usar. E aquilo tudo para mim era muito novo. E eu marquei a reunião, chamei algumas pessoas e falei no início da reunião na minha casa. O mais interessante, foram 7 pessoas nessa primeira reunião. E nessa primeira reunião, foi vizinha, foi a minha filha, foi 7 pessoas e algumas pessoas da igreja. No domingo, depois da reunião, eu cheguei na igreja e todo mundo: e aí, como é que foi a reunião? Eu fiquei doida para ir, mas eu achei que na sua sala não ia caber tanta gente. Eu falei: irmã, você perdeu, porque não foi muita gente, foram só mais 7 pessoas. Ai, puxa vida, e aí, a gente vou marcar para quando? Eu falei: ai, vamos fazer essa reunião aqui na igreja? Eu falei: bom, não depende de mim, vai depender da liderança. Aí voltamos ao bispo e fomos falar com ele. Ele falou: não, minha irmã, faça no 3º andar, no 3º sábado, 8 horas da manhã. Nós estamos até hoje, 3º sábado, 8 horas da manhã, e nós estamos lá. Nós não estamos mais no 3º andar não, né? Agora a gente está ficando no térreo, fica no outro. Mas assim, a gente ficou muito tempo ali no 3º andar fazendo o trabalho, e o trabalho cresceu. Cresceu. E há mais ou menos 16, 17 anos atrás eu fui convidada a liderar a região sudeste. E aquilo para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não esperava. Eu já estava ajudando aqui na Baixada, mas assim, espontaneamente. E o coordenador do Desperta Débora me convidou para liderar a região sudeste. Eu, com muito temor, eu aceitei, mas com uma condição. Porque naquele momento eu estava passando um desafio muito grande na minha casa. Estava passando um desafio muito grande porque o meu filho estava esfriando na fé e ele estava já com uma vida diferente da vida que praticava anteriormente. Mas foi um desafio para mim. Então eu coloquei Deus à prova. Eu falei: Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai me dar 3 respostas. Primeiro, a minha família vai concordar, porque eu teria que viajar, e meu marido vai ter que concordar, e a minha liderança também vai ter que concordar. Então eu fui orar e pedir a Deus prova dessas 3 situações. E comecei a orar. E no dia dos pais, eu me lembro perfeitamente, foi em agosto, nós estávamos reunidos, eu comuniquei à minha família. Aí eles: não, mãe, se Deus está chamando a senhora, vai fazer o trabalho. E eu recebi a aprovação da minha família, recebi a aprovação do meu marido, que logicamente ele teria que muitas vezes ficar em casa, porque eu viajaria, e a aprovação da minha liderança. E assim o trabalho continuou, gente. E caminhei no Desperta Débora, liderando a região sudeste por 14 anos. Muito desafiador, foi assim muito cansativo, e a idade foi chegando. E com o chegar da idade, a gente vai limitando os nossos passos, né? E aí eu resolvi
parar de viajar e ficar mais cuidando da minha família, cuidando do meu marido, cuidando da minha casa. E aí saí do Desperta Débora, comuniquei ao bispo, falei, olha, estou saindo, não vou mais estar no Desperta Débora, eu quero continuar o nosso grupo aqui, porque até então eu liderava o grupo da igreja também. E aí ele falou assim, tá, minha irmã, o que você quer? Aí eu falei, eu quero o seguinte, nós vamos ter que mudar o nome, porque eu não vou caminhar mais lá, então eu não vou poder arrastar as meninas para lá. Então eu queria que o senhor aceitasse a gente mudar o nome e colocar Mães de Oração. Ele falou, tudo bem, faça como você. Porque o bispo é aquela pessoa que realmente eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele sempre confiou no trabalho que eu fiz ali na igreja durante esses anos todos que tenho feito, né? E aí Deus realmente mudou o nosso curso. E nós estamos hoje com uma reunião todo terceiro sábado, 8 horas da manhã, e a gente tem conseguido reunir ali mais de 150 mulheres toda semana, todo mês. E assim, Deus tem levantado uma equipe maravilhosa que tem assumido, né? E a gente fica doido para passar o bastãozinho, né? Porque eu estou chegando já no limite e a gente fica doido para passar o bastãozinho. Mas vai chegar uma hora em que eu tenho recebido o apoio das meninas e elas têm trabalhado muito, né? E por sinal eu tenho aqui a Ana Paula, que tem sido meu braço direito, esquerdo, tudo. E tem a Carla também, que faz parte de uma equipe lá, da equipe de intercessão, da equipe... E assim, a gente cresceu muito também ali como igreja. E aí a gente resolveu continuar o trabalho ali. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque o pastor Alessandro foi meu professor do CIAB. Né? Foi nosso professor do CIAB. E assim, ele já cansou de convidar a gente para vir aqui. A gente não tinha tido a oportunidade. Falei, bom, por livre e espontânea pressão, vou ter que ir, né? E estou aqui, pastor. E com muita alegria que realmente a gente vai iniciar um trabalho aqui que tem sido bênção na minha vida. Os desafios têm sido muito grandes, porque não é fácil. Não é fácil a gente liderar grupo de oração, porque é desafiador. Nós enfrentamos assim muitas lutas, muitas dificuldades com relação a filhos, com relação a netos, mas Deus é aquele que nos dá todo o recurso. Porque quando nós oramos, Deus está trabalhando. Amém. E a gente não tem com que se preocupar, porque Deus vai agir no tempo dele e nós temos que esperar. Esperar com paciência no Senhor. Então, gente, nessa manhã, eu fico assim meio temerosa, sabe, de estar aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e pelo privilégio que a gente tem de estar aqui nessa manhã para estar falando com vocês a respeito de algo muito especial. Gente, e para variar, vocês vão me perdoar, mas eu acho, não sei, gente, que eu peguei, meu Deus, olha, vou ter que usar agora, peguei Jesus, tem misericórdia. Gente, olha, não sei não, hein? Peguei o meu esboço diferente. Que é isso, gente? Olha, foram dias preparando e hoje eu não estou com ele aqui. Não, estou. Olha, eu fiquei até assustada. Meu Deus. Mas louva a Deus, porque Deus é assim, né? Peguei, achei que tinha pego diferente, mas ia ser ele mesmo que ia sair aqui agora, se fosse o caso, né? Porque se foi Deus que fez isso. Mas esses dias têm sido dias de muitas emoções para mim. Há um mês eu completei aniversário de vida. E eu tenho recebido, assim, muita coisa boa de Deus. E para fechar, ontem à tarde eu recebi na minha casa um grupo de meninas que eu liderei como moças na Igreja Batista, lá da Antônio Nunes de Almeida. Eu liderei por muitos anos também as moças de lá. E ontem elas resolveram me fazer uma visita. E foram
tomar um café comigo à tarde. Esse café que eu estou devendo para a pastora Alessandra, mas hoje eu vou fechar, viu, Érica, esse café. Estou devendo há muito tempo, tem anos. Mas elas foram lá em casa. Gente, foi uma tarde muito maravilhosa. Elas falaram de coisas que eu nem lembrava mais. E a minha filha estava lá com a gente, ela falou, mãe, elas lembram de tudo. A senhora não lembra de nada, nem eu lembro de nada. Eu falei, porque a minha filha ainda era bebê na época que elas eram moças. E tudo assim, gente, 75 anos, uma vai fazer 75 anos. As outras todas tinham mais de 60 anos. Então foram moças na época que eu liderei. E a minha filha era pequenininha. Então elas recordaram do tempo que estávamos juntos e elas cuidavam da minha filha, do meu filho. E assim foi uma tarde maravilhosa. Foi uma tarde de recordação. Assim. Eu estou emocionalmente totalmente mexida, porque esse mês foi um mês realmente de muitas emoções para a minha vida. Aí o meu marido ontem à noite falou assim, é isso mesmo, tem que falar o que se faz quando está vivo, porque não adianta nada no caixão ficar falando as coisas que a pessoa fez, então a pessoa tem que saber. Mas olha, coisas que eu nem lembrava mais e nem sabia, mas eu assim, agradeço a Deus por essa trajetória, né, gente, porque eu completei 78 anos, estou quase chegando na casa dos 80. Então, eu estou assim muito feliz porque eu passei pela liderança das moças, aí elas lembraram que eu passei pela liderança do departamento infantil, porque eu ia acompanhando os meus filhos, sabe? Estava no departamento infantil, eu liderava o departamento infantil. Adolescente, eu fui líder dos adolescentes, tinha um grupo bom também de adolescentes. Depois liderei as moças. E depois eu falei, liderar mulher não quero não. Eu não quero liderar mulher. Só que não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer. E hoje, se eu não estou à frente da liderança de mulheres, eu tenho aprendido muito, muito, muito. E sou muito grata a Deus, porque eu tenho aprendido com as mulheres aquilo que Deus realmente quer nos ensinar. E assim, a gente está entregando os pontos, mas vamos chegar lá, né? Daqui a pouco a gente chega no nosso ponto final, e aí é só gratidão mesmo a Deus pela vida, de tudo que Ele tem feito na nossa vida. E quando eu escolhi um versículo para começar a falar com vocês, é Marcos 11, 23. Abre aí para a gente ler essa palavra. Eu falei, Deus, nós já cantamos aqui do poder da oração. Aí eu falei, glória a Deus. Porque, na verdade, esse versículo tem tudo a ver com aquilo que nós cremos. Parece que não tem nada a ver com mãe de oração, né? Mas tem sim, vocês vão ver que tem. Então, o versículo diz o seguinte: levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Podemos ler juntos? Vamos ler? Vamos? Vamos? Levante-se. Isso mesmo. Vamos ficar de pé então para descansar um pouquinho. Vamos lá. Está aqui, né? Vamos ler como está aqui, né? Que aí a gente vê todo mundo igual. É verdade. Ergue-te ao lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crê que será o que diz, assim será com ele. Vamos de novo? Vamos engasgados, né? Vamos lá. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será o que diz, assim será com ele. Amém. Glória a Deus. Então, aqui é um convite para que haja um lançar a fé, né? Lança-te ao mar, lança-te à fé. Porque se você ouvir tudo que você ouviu aqui hoje, nessa manhã, você não exercitar a sua fé, não levantar o seu coração para crer no que Deus pode fazer, você pode levantar e ir embora, porque não tem como a gente ouvir algo especial de Deus e não crer naquilo que Deus pode fazer. Então nós não podemos começar algo duvidando,
Porque muitas vezes a gente ora e a gente anula a nossa oração. A gente fala assim, eu estou orando, mas não sei se Deus vai fazer. Olha, então não faça isso. Não declare nunca a sua falta de fé. Creia que acontecerá aquilo que você tem colocado diante de Deus. Amém? Então, o poder da palavra de Deus expulsa a ansiedade e o medo. Então nós precisamos crer na palavra, porque a gente precisa expulsar do nosso coração o medo e a ansiedade. Porque esse medo que a gente tem de será que Deus vai fazer, a gente precisa eliminar isso do nosso coração. E o chamado de Deus para intercedermos por nossos filhos é a maneira de Deus nos envolver em seus planos com intensidade. A gente crê que Deus tem um plano para cada criatura, não é? A gente não canta esse louvor, Deus tem um plano para cada criatura. Então, Deus tem um plano para a vida dos nossos filhos também. E esse plano que Deus tem para a vida dos nossos filhos é algo que é desconhecido para nós. E muitas vezes os nossos filhos pisam fora da margem. Mas nós precisamos crer que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano na vida deles. Amém. E interceder descansando de que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Nós vamos orar e crer que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Porque não adianta a gente querer mudar o plano de Deus, não adianta a gente querer achar que tem que ser do nosso jeito. Porque Deus intervém naquilo que Ele quer para a vida dos nossos filhos. Em Mateus 7,7 diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. A gente crê que os filhos são herança do Senhor. E por eles serem filhos, herança do Senhor, eles são herança do Senhor na nossa vida, a gente tem que confiar que Deus tem um propósito na vida de cada um deles. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente um do outro. São criados pelos mesmos pais, vieram da mesma mãe, mas cada um tem o seu jeito de ser. E a gente precisa entender isso. Então, e reconhecer que nós somos apenas guardiães dos nossos filhos, ou guardiãos dos nossos filhos, né? Nós não somos donos dele. Eles são herança do Senhor, mas nós não somos donos deles. E aí, seja em que circunstância for, devemos entregar nossos filhos ao Senhor. Não importa. Às vezes o nosso filho não está nos agradando. Nós não precisamos entregar ele para o Senhor. Às vezes o nosso filho não está sendo aquele filho ideal que nós idealizamos para nós. Idealizamos para ele, mas nós temos que entregar para o Senhor, porque Deus tem um plano maior na vida deles. Amém. E nós vemos isso, gente, na história de Joquebede com seu filho. Ele nem se chamava Moisés, né? Quando Joquebede confiou a vida do filho dela ao Senhor e colocou aquele menino lá naquele rio perigoso, onde muitas coisas poderiam acontecer. E nós estamos com os nossos filhos nesse mar de perigos. E nós precisamos entregar os nossos filhos para Deus por isso. E a gente pode seguir o exemplo de Joquebede. Confiar no Senhor, que Deus vai cuidar e dar o fim que Ele quer dos nossos filhos. Então, Ana também foi um exemplo, né? Quando ela entregou seu filho, Samuel, para ser criado na casa do Senhor. Então, nós precisamos aprender com essas mulheres a entregar os nossos filhos para Deus e descansar, sabendo que Deus tem o melhor para cada um deles. E nós aprendemos a orar por nossos filhos da seguinte maneira: desenvolvendo-os a Deus, devolvendo-os a Deus. Nós oramos entregando os nossos filhos, devolvendo para Deus. Que nós somos só guardiães dos nossos filhos. Perdoando os nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos fazem rebeldia conosco e a gente às vezes alimenta aquilo por muito tempo no nosso coração? Poxa, filho ingrato. Não, perdoa.
E a gente, quando ora, a gente aprende a perdoar os nossos filhos. E, sobretudo, amando os nossos filhos. É muito fácil a gente amar aquele filho obediente, aquele filho bonzinho, que faz tudo que agrada a gente, mas aquele que realmente está pisando na bola, a gente começa a ter uma rejeiçãozinha dele, né? Então, a gente precisa aprender com a oração a amar os nossos filhos, seja em que circunstância for. Não importa as circunstâncias. Eles são filhos, herança do Senhor, devolvamos eles para Deus e deixamos Deus cuidar, porque Deus vai cuidar e vai fazer da melhor maneira possível do que nós podemos fazer. E precisamos orar, crendo que Ele responde às nossas orações. Que é aquilo que eu falei no início, se a gente orar e duvidar no nosso coração de que Deus não vai fazer, então é melhor não fazer, é melhor não orar. Se você terminar de orar e você lançar uma palavra contrária, então não ore, você está gastando seu tempo à toa. E a gente precisa aprender a fazer assim, né? E crer que Deus responde às nossas orações. E em Mateus 11, 24, a gente encontra esse versículo maravilhoso. Tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhe será, e assim lhe sucederá. Então a gente precisa pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para a gente acreditar naquilo que Deus pode fazer. Máximo Lucado escreveu o seguinte: as orações nos céus iniciam quando alguém ora na terra. Você pode não entender o mistério da sua tarefa, mas algo é muito claro quando você fala: Jesus escuta. Você tem certeza disso? Que Jesus escuta? Quem disse isso foi Máximo Lucado, um grande escritor, né, que falou isso. Então, Deus escuta as nossas orações. E se Ele escuta, a gente precisa só exercitar a nossa fé em crer. Quando oramos por nossos filhos, estamos fazendo a melhor e o mais valioso investimento e seguro para eles. Às vezes a gente se preocupa tanto em dar o melhor para os nossos filhos, dar para os nossos filhos uma boa educação, que a gente quer que o nosso filho seja realmente alguém especial, que seja um doutor, seja tantas coisas, um bom profissional, mas na verdade nós precisamos entender que quando nós oramos, nós estamos investindo e fazendo o mais precioso e o mais valioso na vida dos nossos filhos, porque Deus é que vai dar o fim que Ele tem a cada um deles. Então nós precisamos investir na oração. E aí, quando nós oramos, nós somos recompensados. Por que nós somos recompensados? Primeiro, nós somos transformadas. Quando nós oramos e aprendemos a orar e a crer no que Deus pode fazer, a gente é transformado. E a cada dia Deus vai nos transformando através da oração. A nossa ansiedade é controlada. A gente controla a ansiedade do nosso coração quando a gente ora, quando a gente entrega para Deus, a gente controla a ansiedade do nosso coração. E montanhas são removidas da nossa vida quando nós oramos. E vemos a intenção de Deus, entendemos a intenção de Deus. Compreendemos a vontade de Deus na vida dos nossos filhos. E a certeza da resposta. Como nos diz lá em 1 João 5, 14 e 15. Eu acho que gostaria que vocês abrissem aí para a gente ler esse versículo, esses dois versículos aí, que tem sido assim uma bênção na minha vida. Vamos ver. 1 João 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos
os pedidos que lhe temos feito. Amém, gente? Vamos ler juntos, tá? Já que está aqui, vamos ler todos aí, acompanhando aqui. Vamos lá? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Não sei quando, mas essa certeza a gente precisa ter. Amém. Eu tenho certeza no agir de Deus. Deus está agindo. Amém. Então eu preciso crer nisso, né? Acreditar nessa palavra. E também, gente, a salvação e libertação daqueles por quem intercedemos. Em Jeremias 29, 11 e 13 diz: então me invocareis, passareis a orar, e ele vos ouvirei. Então, a intercessão é algo muito especial na vida dos nossos filhos. E outra coisa, não adianta a gente querer tapear Deus, porque Ele nos conhece profundamente. Deus nos conhece profundamente. Nos perdoa as nossas fraquezas, porque muitas vezes a gente quer chutar o balde, né? Porque a coisa não está caminhando do jeito que a gente quer chutar o balde. Mas Ele conhece e perdoa as nossas fraquezas. E nos dá forças para continuar. É isso que é uma caminhada de uma mãe de oração. Se você está disposta a iniciar isso na sua vida, como mãe de oração, sei que você ora, porque não tem mãe que não ore pelo filho, né? A gente precisa nem fazer parte do grupo. Eu ouvi muito disso quando nós iniciamos o nosso grupo, de pessoas que falaram assim: não, eu não vou participar desse grupo não, porque meus filhos estão pequenos e eles não têm problemas com o filho ainda. Então a gente só vai buscar Deus quando os filhos começam a dar problemas? Não. A gente tem que orar preventivamente para que não haja problemas, né? E quando a gente começa a orar para os nossos pequenos filhos, né? Eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Então, comecei a minha caminhada desde pequena. A minha família, meus irmãos, meus pais eram cristãos, então não tive esse desafio de experimentar o mundo para poder depois conhecer o Senhor. Eu conheci o Senhor na caminhada com a minha família. Então, gente, nós precisamos realmente reconhecer que Deus tem nos chamado para realmente se colocar na brecha pela vida dos nossos filhos, mesmo quando eles ainda são pequenos, os nossos netos, né? E pedir a Deus assim para a vida deles, para que eles possam realmente conquistar aquilo que Deus tem para a vida deles. E a nossa oração tem que ser fruto de uma fé confiante naquele que pode fazer todas as coisas. Amém, gente? Então, que nós possamos deixar nas mãos de Deus o bem mais precioso que Ele nos confiou. Esse é o bem mais precioso que nós temos. Você pode querer e almejar coisas grandes para a sua vida, mas o bem melhor e mais precioso que Deus nos deu foi os nossos filhos. Ele confiou a nós para que a gente eduque, para que a gente faça crescer, para que a gente ore por eles. E como mães de oração, nós vamos estar guardando os nossos filhos, onde quer que eles estejam. Amém. E vocês sabem de uma coisa, eles têm certeza, mesmo não estando caminhando com o Senhor, eles têm certeza que há um guarda na vida deles que eles às vezes nem conhecem, mas eles sabem, porque a gente tem cansado de ouvir filhos falar: Deus me deu um livramento. E aí a gente fala: porque você tem uma mãe que ora, você tem uma avó que ora, você tem uma tia que ora. E esse grupo de mães de oração, gente, não precisa ser basicamente mães biológicas. Você pode ser uma mãe espiritual, você pode ser uma mãe adotiva, você vai adotar filhos de amigas para estar orando.
e convidar amigas para estar nesse encontro. Sabe que isso é muito bom. Você vai convidar as amigas para estar aqui nesse encontro e mesmo que elas não conheçam a oração, você pode falar, vem para a gente rezar pelos seus filhos também, eles estão precisando de oração. E nunca assumir aquilo assim, orem lá pelos nossos filhos. Não, a oração da mãe é a coisa mais importante, então você tem que ir para a gente rezar junto. Então a gente usa lá o termo que elas gostam, né? Então a gente vai convidar e essas mães vão estar entendendo que os nossos filhos não nos pertencem, mas pertencem a Deus e que a gente precisa colocá-los todos os dias diante de Deus. E quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente sente um alívio tão grande porque a gente sabe que Deus está cuidando. Amém. Gente, que o Senhor nos abençoe e que nessa missão de mãe a gente possa realmente receber do Senhor aquilo que a gente tem colocado diante dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém.